Olá, gente, bem-vindo à segunda parte de polidramnia. Os riscos de complicações, ele vai ter contrações prematuras e possivelmente trabalho de parto prematuro, ruptura prematura das membranas, má posição fetal, comprometimento respiratório materno, e os riscos tendem a ser proporcionais ao grau de acúmulo de líquido e varia de acordo com a causa, né? Outros problemas, por exemplo, baixa classificação de APH e sofrimento fetal, circular de cordão, má apresentação exigida cesariana, isso tudo pode ocorrer. Os riscos também de complicações é o prolapso do cordão umbilical, que é a posição anormal do cordão na frente da parte de apresentação fetal. Dessa maneira, o feto comprime o cordão durante o trabalho de parto, causando hipoxemia fetal. Na anatomia uterina, é uma perda de tônus muscular do útero e é caracterizada pela incapacidade do órgão de se contrair após o parto. Como consequência deste quadro, os vasos sanguíneos também não se contraem e pode causar sangramentos volumosos na região que a placenta se soltou. Também o deslocamento prematuro da placenta e a morte fetal em último caso. O diagnóstico clínico. Primeiramente, devemos avaliar os sintomas. Se ela está com desconforto abdominal, dispneia acentuada, o edema suprapúbico, né? Taquicardia, se ela está com palpitação, se ela está com cianose, dor lombar e ela tem dificuldade na hora que vai apalpar, né? Ela sente dificuldades na palpação em diversas partes fetais e a gente tem dificuldade de ausculta dos batimentos cardíacos fetais. Na inspeção, o abdômen com pele distendida, o abdômen fica com a pele distendida, ou seja, tá tão grande. Lembra da grávida de Taubaté, aquela coisa exagerada, né? Aquele barrigão que você fala, nossa do céu. Às vezes nem é gêmeo, nem é trigêmeos. É só o mesmo que tem uma quantidade de líquido amniótico exagerado. E aí a pele tá tão esticada que ela fica lisa e brilhante, entendeu? Ela, conforme vai crescendo, vai distendendo o útero, vai aumentando também a quantidade de líquido amniótico, vai crescendo a barriga, vai crescendo a circunferência. E aí ela fica com aquela negócio bem brilhantinha. Não sei se vocês já viram em alguma grávida, uma barriga bem redondinha, bem distendida. E conforme esse crescimento exagerado e rápido, ele vai ter uma extensa estria, porque há uma hipertrofia na pele, ele vai distender rapidamente, o corpo não vai acompanhar e acaba fazendo com que haja estrias. A palpação uterina, a consistência cística, feto extremamente móvel e apresentação indefinida, sensação de hipertomia, que é o aumento do tônus muscular normal, e é comum nos músculos dos membros superiores e inferiores do bebê, e o crescimento exagerado da circunferência abdominal. Eu falei anteriormente, né, a altura uterina é maior que a idade gestacional. No caso, conforme a idade gestacional, tende-se um aumento da altura uterina que é variado em consultas e pré-natais por uma tabela. O diagnóstico laboratorial. Atualmente, né, o ultrassom é o melhor método para a avaliação do líquido amniótico. Vários outros métodos foram propostos para a medida ultrassonográfica e, entre eles, a análise subjetiva, o índice de líquido amniótico, que é o ILA, e a medida do maior bolsão, que são mais utilizados. O exame ultrassonográfico é abrangente, incluindo a avaliação das malformações fetais. Um exemplo também que é utilizado, além de para verificar o volume do líquido amniótico e a ILA, né? O ultrassom obstétrico com Doppler é indicado para avaliar os vasos sanguíneos e a velocidade do fluxo de sangue do cordão umbilical e da placenta, para observar se há alguma alteração no fluxo sanguíneo para o feto e programar melhores formas para o parto, né? E este exame costuma ser feito no terceiro trimestre de gestação, entre o 32º a 36ª semanas de gestação, e sendo especialmente necessário para caso o médico suspeite de alguma alteração provocada por situações como crescimento abaixo do esperado, ou diabetes materno, ou alteração do líquido amniótico, gestação de gêmeos ou diminuição da movimentação do feto, né? E a medição ultrassonográfica do ILA, que é o índice de líquido amniótico. A utilização do ILA é considerado polidrâmio. O índice é maior ou igual a 24 centímetros. E o método é utilizado preferencialmente em gestações acima de 26ª semanas
e quando o fundo do útero ultrapassa a cicatriz umbilical. Em situações especiais, como por exemplo em gestações gemelares, a mensuração do volume do líquido amniótico pelo ILA não é factível, devendo se optar pelo emprego do método do maior aborção vertical, que sendo o polidrâmio considera presente se for maior ou igual a 8 centímetros. Os testes maternos para causas suspeitas com base de história, né? Os exames relacionados a diagnóstico final. Se o polidrâmio estiver presente, outros testes são recomendados para determinar a causa. Esses testes são feitos, pode depender de quais causas são suspeitas clinicamente, em geral com base na história da materna, né? Os testes podem incluir o exame ultrassonográfico, né? Que com uma avaliação detalhada da morfologia fetal, procura as malformações mais frequentes associadas ao polidrâmio e procura sinais de anemia fetal com Doppler da artéria cerebral média. O teste provocativo para a glicose materna, o diagnóstico de diabetes gestacionais é relacionado por busca ativa com testes provocativos que emprega sobrecarga de glicose. E a partir daí, do segundo trimestre de gestação, mais recentemente tem se recomendado a triagem precoce de gestantes de alto risco na primeira consulta pré-natal, o que permite identificar casos pré-existentes e que não devem, portanto, ser rotulados como diabetes gestacional. O teste de Creuer-Belknap para hemorragia feto-materna, a dosagem de hemoglobina fetal, o teste de Creuer, a amostra é o sangue extraído da veia do braço da mãe. O objetivo é determinar a quantidade de imunoglobulina RH que a mulher RH negativa deve receber para prevenir o desenvolvimento de anticorpos ou proteínas anormais que possam se desenvolver contra o seu feto. E a interpretação do exame, quanto maior for a quantidade de glóbulos que passam do feto para a circulação materna, maior será a quantidade de imunoglobulina RH que a mãe precisa receber. Os testes sorológicos maternos, por exemplo, para sífilis, parvovirose, citomegalovírus, toxoplasmose e rubéola. São esses testes que vão mostrar as possíveis infecções que possam ser causas do polidrâmio. E a amniocentese e a cariotipagem fetal. A cariotipagem fetal é um exame que permite o estudo dos cromossomos humanos mesmo antes do nascimento. Ele, adicionalmente, permite também conhecer o sexo do bebê a partir da 8ª à 9ª semana de gestação, que é mais cedo do que a ultrassom, né? E possibilita diagnósticos precociosos dos cromossomopatias pré-natais, né? O exame é obtido por uma amostra de sangue materno. A diferença é que se dará no laboratório de genética, que é feita a diferenciação entre o DNA fetal e o DNA materno. E aí os cromossomos são contados. Como, por exemplo, a síndrome de Down, que é uma alteração, né, nos cromossomos. Né? No caso, ele tem uma trissomia no cromossomo 21. Ele tem, ao invés de ter 2 cromossomos homólogos, ele tem 3 cromossomos. E aí, ele também pode ser uma causa de polidromia. A aminocentese é um procedimento médico realizado para obter uma amostra do líquido amniótico. E esse procedimento é realizado utilizando um aparelho de ultrassom para guiar a agulha através do abdômen materno até a cavidade amniótica. E quando essa agulha chega na cavidade amniótica, aspira-se cerca de 20 ml de líquido para análise. E o tempo total do procedimento leva em torno de 10 a 15 minutos. Porém, se demorar um pouco é porque devido à localização, né, do ponto ideal para a pulsão. E depois da coleta, o líquido é enviado para o laboratório para a realização da análise do material. Também utiliza a aminocentese como aminodrenagem, né? Que ele vai retirar a quantidade, assim, em excesso do líquido amniótico para poder manter esse equilíbrio. Durante uns estudos, um grande número de trabalhos da literatura testou medidas para tentar aumentar o volume do líquido amniótico nos casos de oligodramia. E os resultados são amplamente variados, mas as alterações do líquido amniótico em 23 gestantes submetidas à imersão subtotal em banheira com água a 34 graus por um período de 30 minutos
os autores notaram aumento significativo no ILA em todas as pacientes, principalmente naquelas com menor índice previamente à imersão. Então, é uma observação interessante de ser abordada aqui. Os testes de doenças hereditárias clinicamente suspeitas, como anemias, uma vez que o polidrômino é detectado, devemos buscar determinar sua etiologia, cujo conhecimento vai nortear a conduta obstetrícia. Quanto mais acentuado for o polidrômino, maior a possibilidade dessa busca ser bem sucedida. Para isso, é recomendado o rastreamento do diabetes mellitus gestacional, realização de exame ultrassonográfico com avaliação detalhada da morfologia fetal, né, para procurar as malformações mais frequentes associadas ao polidrômino, sinais de anemia fetal com Doppler e um teste de vitalidade para saber o perfil biofísico fetal, que deverá ser repetido a intervalos semanais, enquanto os normais, os intervalos menores, se alterados. Quando possível, a correlação da causa do polidrômino, né, no caso da diabetes mellitus materno ou da anemia fetal, tende-se a diminuir sua intensidade. A aminodrenagem, como eu falei anteriormente, a remoção do líquido amniótico por aminocentese, é indicado apenas nos casos mais acentuados e sintomáticos, quando a mãe tem dispneia progressiva e dor abdominal persistente ou com risco de trabalho de parto prematuro. Ele visa diminuir o desconforto e prolongar a gestação. A abordagem do biomédico na polidromia, né? Primeiramente, a participação somente em exames. Vai ter uma equipe multidisciplinar, no caso, vai ter a participação da enfermagem no atendimento dos pré-natais, né? Da obstetra, né? Na equipe obstetrícia, ginecológica. O biomédico vai participar na parte de exames. E é bom que os profissionais da saúde têm entendimento do processo fisiológico da produção do líquido amniótico, o mecanismo de regulação e de excreção, assim também como os fatores e doenças que interferem na sua dinâmica. São de extrema importância para o caso clínico e do ultrassonografista também. Os exames como cariotipagem fetal, como eu falei, a parte de genética, né, que tem o biomédico tem essa habilitação na área de genética, os testes sorológicos materno na parte de análises clínicas, testes para doenças hereditárias também genéticas, teste provocativo para glicose materna com habilitação de bioquímica, mas é mais considerado também em análises clínicas, o teste de Creuer-Becker também genética, porque vai saber, e também de imunologia e hematologia, né? Na parte da incompatibilidade de RH, né, feto-mãe. E na parte de ultrassom, gente, o diagnóstico de imagem, como ultrassonografia utilizada para diagnóstico da polidromia, o biomédico é habilitado em imaginologia, podendo trabalhar com todas as modalidades de imagem. E aí, só não podem assinar laudos. Os possíveis interferentes para o diagnóstico errôneo. O biomédico na participação somente em exames laboratoriais, como exames sorológicos, bioquímicos. Ele pode também participar para saber da qualidade do líquido amniótico. Em caso dos exames, o erro pode ser tanto pré-analítico, como amostra insuficiente, transporte e armazenamento inadequado, dentre outros. Na parte analítica, utilização de reagentes errados, excesso ou pouco de reagente, e todos os processos laboratoriais em si. Seja aquecimento, se for no caso de aquecimento, a centrifugação errada, o tempo de espera, entendeu? E após a analítica, os erros na digitação, troca de laudos ou erros causados pelas etapas anteriores, né? Que conforme vai errando anteriormente e lá para frente, na pós-analítica também vai ter um resultado errado devido a erros de etapas anteriores. E tirando a parte do biomédico, né, o que pode errar é o valor de líquido amniótico, que não pode ser medido com totalmente segurança diretamente. Ele é definido indiretamente usando critérios ultrassonográficos e o ILA. As pessoas utilizam mais o ILA e a medida do maior bolsão do que
ou também, às vezes, até pelo diagnóstico clínico mesmo, ver aquele abdômen distendido, a pele super lisa, brilhante, a parte da palpação uterina, e aí vai perceber que é polidramnia, aí vai utilizar de todos os meios para poder confirmar. Aí são imagens de malformações fetais, anencefalia, com gêmeos que compartilharam da mesma placenta, bebês que tiveram problemas, malformação intestinal, no caso o intestino para fora, sem o revestimento. E é isso, gente. O tratamento pode ser de aminocitese, né, descompressiva, no caso de aminodrenagem, indomectacina e avaliação de maturidade fetal sempre, e tentar também aceleração da maturidade pulmonar fetal, se indicado conforme o risco e a complicação. Este foi o seminário, né? Ficou um pouco longo devido às informações que eu queria colocar bastante informações para as pessoas de casa, tanto do seminário, mas para as pessoas que estão assistindo. Gente, obrigado. A quem chegou até aqui, assistiu toda a videoaula, tanto a parte 1 quanto a parte 2. Se inscreva no meu canal, dá o like, compartilhe com seus amigos e obrigado. E até mais!